Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos então responder às perguntas do nosso grupo no Telegram. Se você não sabia, né, nós temos um grupo aberto, um grupo público, né? O nome do grupo é Mercado Livre de Energia. Você pode tanto procurar lá no Telegram, na barra de pesquisa, né? O grupo, ele vai aparecer que é um grupo público, e também temos o link aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser entrar no grupo, basta clicar no link e, claro, você precisa ter o aplicativo do Telegram no seu celular, certo? Também temos grupos do WhatsApp, então se você quiser participar, lá no site da Lerplan, na página de contatos e na página principal, temos os links para o grupo também no WhatsApp, certo? Bom, então vamos começar respondendo aqui as perguntas do grupo, mas primeiro quero fazer um convite para vocês. Então, pessoal, deixo aqui o convite para que conheçam então o nosso grupo privado, né, chamado Mercado Livre de Energia em Foco, né? Neste grupo nós fazemos então videochamadas semanais, né? São videoconferência em grupo, né? E aqui você pode então tirar suas dúvidas sobre o mercado livre de energia, além de ter acesso a um conteúdo exclusivo, né? Então, nos primeiros 15, 20 minutos da live, eu apresento um conteúdo e depois é um espaço aberto para a gente discutir à vontade e você também pode divulgar a sua empresa. A ideia é acelerar e fomentar novos negócios no setor elétrico. Então, deixe o link aqui na descrição do vídeo para que vocês conheçam o nosso grupo. E também temos o nosso curso, né? Que é um curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Esse curso está dividido em 32 horas de videoaula e 18 horas online para encontros ao vivo, para tirarmos dúvidas sobre o mercado livre de energia. O link também está aqui na descrição do vídeo. Eu deixo o convite para que vocês conheçam esse curso e o nosso grupo também, certo, pessoal? Então agora sim, vamos para o nosso conteúdo. Então, amigos, aqui as primeiras perguntas, né? Aqui o colega César Vanzo, né? Ele perguntou: gostaria de saber se existe algum passo a passo para me certificar para atuar como consultor de vendas no mercado livre de energia. Então, vamos lá. A própria Câmara de Comercialização, ela tem um programa, né, que é o Capacita CCEE, e também tem um programa de certificação. Então, vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Pronto, então estamos aqui no site da Câmara de Comercialização de Energia e ela tem aqui um programa de certificação de operadores de mercado, né? Todas as empresas que trabalham com o mercado livre de energia, geralmente elas têm então um operador certificado, então aparecem todas aqui, né? Olha só, tem várias empresas e também tem pessoas avulso, né? Porque você pode ter então a certificação por profissionais. Então você vem aqui, ó, profissionais certificados, ó. Então aparecem todos os nomes aqui de quem são certificados, né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Josemar, né? Que é o meu nome, né? Então, filtrar, aparece aqui, ó, Josemar, então é a minha data, né, da minha certificação, por exemplo. Essa certificação é temporária, né? Então a minha, por exemplo, ela foi de 2022 e ela expira em 2026. Então, lá em 2025, por exemplo, eu já tenho que começar a me preparar para fazer o exame de novo, né? Ah, mas esse certificado aqui ele serve para quê? Ele serve basicamente, né, uma chancela aí para mostrar que você tem conhecimento sobre o mercado livre de energia e se você quiser então abrir uma empresa ou montar uma equipe ou trabalhar para uma empresa, é interessante a certificação, porque a própria Câmara de Energia, né, mostra que você então é conhecedor, né? Você está verificado, vamos dizer assim, passou pela habilitação deles, né, como um operador de mercado. Então, deixo a dica aqui para o colega, né? Ah, Josemar, mas como é que eu me preparo para esse exame aqui? Bom, aí você tem duas formas, né? Ou você faz a capacitação da própria Câmara, que basta fazer o login, os vídeos são todos gratuitos, né? E, claro, são vídeos elaborados pela própria Câmara de Comercialização, tá? Então, não é propaganda de nenhum curso meu aqui. Ah, Josemar, mas eu já fiz a capacitação, eu gostaria de fazer também um outro curso, algo preparatório específico. Bom, então, nesse caso, eu vou aproveitar o gancho aqui para explicar novamente o curso de 50 horas, né? Porque, Josemar, se eu fizer esse curso de 50 horas, eu posso trabalhar no mercado livre de energia? Sim, a ideia é essa. E para deixar isso bem evidente, olha só, pessoal, quando você compra o curso de 50 horas, ó, você pode participar gratuitamente da turma do curso preparatório para a prova de certificação. Eu vou abrir aqui, ó. Você clica aqui.
ele vai carregar para essa tela. E olha aqui, ó, exame de certificação de operadores, é um curso preparatório para esse exame. Esse curso que eu preparei, então, veja, para esse ano, né, as inscrições para a prova começaram aqui no dia 24 de abril e vão se encerrar em dia 17 de setembro. E nós temos 3 turmas, na verdade 2 agora, né, porque a turma de sexta-feira já está indisponível, né. Temos então aqui, ó, as quintas-feiras à noite, das 19 às 20h30, né, começando no dia 15 de junho até o dia 17 de agosto. Então, se você quiser se preparar para a prova, né, o que eu coloquei aqui? São 6 módulos, onde 5 módulos são basicamente todo o conteúdo do edital de 2023. Você pode até consultar o edital clicando aqui, né? Eu deixei o link já para facilitar. E quando você compra o curso de 50 horas, você vai participar da turma D, que é a turma de terças-feiras, né? Então, à noite, das 19 horas às 20h30, começando no dia 27 de junho. E todo o conteúdo aqui, todo esse material, pessoal, ele está desenhado em cima do que é exigido do edital. Então, tudo isso que está aqui foi exigido no edital. E no módulo 6, nós vamos ter, então, um simulado. Então, são 45 questões onde eu vou comentar as respostas, né? Inclusive, eu vou deixar no grupo, né? Temos um grupo do WhatsApp da certificação. Eu vou deixar no grupo apenas as questões para o pessoal já ir tentando fazer, né? E aí no dia a gente vai fazer a resolução comentada em que eu vou explicar sobre as perguntas, tá? E no final do curso você vai receber, então, no final do curso, não, quando você fizer o exame com a Câmara, né? Então, passando na prova do exame, você recebe esse certificado de operador de mercado. Então, basicamente, isso ajuda vocês a trabalhar no mercado, a montar uma equipe de vendas. Então, já aproveitei aqui, né, para poder, né, responder a pergunta do colega. Vamos para as outras perguntas agora. Pronto, então vamos aqui. Tem mais uma outra pergunta aqui do colega, né? Aqui tem os comentários. Aqui o colega pediu o link e aqui, ó. Aqui, ó. Andrai, né? Acho que é isso. Eu não sei pronunciar seu nome, tá? Mas vamos lá. Ele diz assim. Cadê? Ah, não. A Kazu fez a pergunta. O Andrai respondeu a pergunta. Então ele diz assim, ó. Kazu, então. Bom dia a todos. Onde posso ver o preço da energia, né? Olha só, pergunta interessante. Tem algum site com preços? Aí o André até respondeu, ó, que cada preço, né, é definido pela comercializadora, então é a estratégia do negócio. Será que é bem assim? Então, pessoal, olha só, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, olha só, vamos lá. Primeiro ponto, né? O preço, ele é livre, né? Qualquer um que esteja vendendo energia, e aí lembrando, definição lá do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, né? Quem que é o vendedor de energia? É o gerador, que característica intrínseca, né? Ele gera para vender, ele é o vendedor de energia. E também o comercializador, no sentido de uma comercializadora com outorga de autorização pela ANEEL. Esses são os vendedores de energia, né? Ah, Josemar, mas o consumidor também pode vender? Depende, o consumidor livre também pode vender, por exemplo, através de um termo de cessão ou um contrato de cessão, porque talvez ele tenha comprado uma quantidade de energia, um montante maior do que de fato ele precisou, ou período muito longo de vigência do contrato, né? Existe sim a possibilidade de ele revender esse contrato, né? Ou seja, ele vai, na verdade, fazer a chamada substituição, onde ele vai então fazer um termo de cessão e vai ceder, né, aqueles montantes dentro do período, pode ser parcial, pode ser total, para um terceiro. E tem muitos que definem isso também como se fosse uma compra e venda de energia, certo? Bom, e aí vamos aos preços, né? Bom, como esses contratos precisam ser registrados e validados, a BBCE, que é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, todos aqueles que praticam a compra e venda, que acabam passando pela BBCE, e depende, né, porque nem todos passam por aqui, então só um exemplo, a BBCE, ela então desenha uma curva chamada curva forward, né, que seria uma curva de preços futuros. Como é que ela chega nisso, né? Então eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui a caneta, pronto. Então aqui diz assim, ó,
Aqui, ó, metodologia, ó, como é que eles chegam através desses preços, ó. Então, ó, média ponderada dos negócios fechados na tela de negociação entre 15 horas e 18 horas, com validação de quantidade, então validada a quantidade e volume mínimo, olha só, com remoção de outliers, dando prioridade ao preço do produto mensal, tá? Então, só para deixar bem definido para poder contextualizar aqui em cima, ó. Então vamos voltar aqui, travou minha tela. Pronto, voltei. Olha só, aqui eu posso trocar ó, energia incentivada, ele vai gerar um outro gráfico, né? Isso se não travar aqui. Pronto. E posso colocar energia convencional, né? Então gerou o gráfico ali. Esse gráfico ele tem data, né? Tá aqui, ó, dia 21 de maio, que é o dia que eu estou gravando o vídeo. Ele gera o gráfico naquele momento, certo? O que acontece agora? Eu posso olhar de junho de 2023, né, que é praticamente porque estamos no final de maio, né, então junho, e eu posso analisar o preço até até o mês, né, de dezembro de 2029 aqui. Então, serve de referência? Para referência sim. Por quê? Porque lembra, pessoal, é uma média ponderada dos preços, né? Vamos olhar de novo aqui embaixo, ó. Olha ali, ó. Média ponderada dos negócios fechados na tela de negociação, tá? Então é uma média, não é que os valores foram aqueles constantes ali, tá? E aí, por que isso aqui é importante, né? Porque na realidade eu consigo ter uma ideia, né? Por exemplo, se o preço vai ficar constante ou se os preços eles têm algum período em que a princípio, né, caracteriza uma elevação de preço. Porque como são contratos futuros, então já foram fechados, né? Então o mercado ele segue uma tendência. Então eu consigo olhar para isso e me orientar. E eu tenho uma ideia de preço. Por exemplo, se eu olhar para os preços aqui, eu vejo que até esse primeiro início de degrau, né, algo aí como outubro a dezembro de 2024, vamos colocar aqui, ó, 2024, né, pegando o mês de dezembro, ó, para deixar bem claro aqui, ó. Olha só, então pelo gráfico, né, nós temos uma tendência, né? Lembrando, o gráfico ele é atualizado todos os dias, né? Isso aqui não serve para longo prazo. Você tem que sempre refazer, digamos, a sua avaliação. Aqui já dá uma ideia, ó, porque aqui o preço estaria em R$ 80, aqui estaria em R$ 60. Então a média seria algo como 70, né? Então isso nos dá uma ideia de preço, mas ele não é o preço do mercado, né? Como a pergunta do colega ali. Vamos voltar lá, né? A pergunta que ele fez aqui, ó, onde eu posso ver o preço da energia. Para você ver o preço, você tem que pedir uma cotação para os fornecedores, porque o preço é, como até disse o colega aqui, né, é a estratégia do negócio. Ou seja, o gerador ele vai calcular o preço que é justo para justamente ele poder investir na usina, né? Afinal, o cara coloca 10 milhões de reais, constrói uma usina, ele precisa vender a energia e recuperar os 10 milhões de reais dentro de um tempo hábil. Se você tem ali uma taxa Selic, né, muito alta, e aí você pensa, poxa, se eu colocar 10 milhões de reais lá no Tesouro, né, que Tesouro é o nome que o governo dá para o povo, eles nos chamam de Tesouro, né, olha que lindo. Então, assim, o governo paga, por exemplo, o IPCA mais 7%. Por que eu vou construir uma usina de 10 milhões, né? Se eu posso pegar 10 milhões, colocar lá no Tesouro, né? E ganhar o IPCA mais 7%, ou mais 5%, ou sei lá quanto que está agora, né? Mas estava até alto a última vez que eu olhei. Eu posso também investir em outras coisas. Ou seja, por que eu investiria numa usina? Então a resposta é: se o preço da energia for viável para que o retorno do investimento seja a melhor opção entre outras opções, eu vou arriscar, eu vou colocar a usina em pé. Ou seja, quando a economia vai bem, taxa de juro baixa, inflação baixa, tem que combinar os dois, né? Não adianta ter um alto e o outro baixo, ou pior, né? A inflação lá em cima aí nem faz sentido, né? Tem inflação alta e taxa de juro baixa, nem faz sentido porque é uma correlação matemática, né? Então, bom, vamos lá. Então, assim, você vai investir, ou seja, se eu posso vender a energia no mercado por um preço X e esse preço me dá uma rentabilidade que o meu investimento de 10 milhões retorna mais rápido do que comprar lá, por exemplo, um tesouro né, investir lá no governo, né, comprando, investindo no tesouro direto, por exemplo,
Olha, aí eu vou construir a usina. Se for o contrário, eu vou investir no Tesouro, por exemplo, ou em outros, ou em fundos imobiliários, né? Vou comprar CRA, CRI, né? As CRAs e CRIs, como o pessoal chama. Então, pessoal, investir num ativo, né? É uma relação direta ao mercado. Então, o preço é livre. Porque eu preciso definir, por exemplo, eu posso vender a energia a R$ 500 o megawatt-hora? Se a resposta for sim, aí eu vou avaliar o mercado. Se a resposta for não, só o preço médio é 200 hoje. Ah, mas 200, então se eu investir 10 milhões, eu tenho aquele custo, nananã, faço a conta aqui. Ah, não, mas aí vai demorar 11 anos para voltar o meu investimento. Se eu investir os mesmos 10 milhões em outro lugar, volta o investimento, eu tenho retorno mais rápido, ou eu tenho mais liquidez, ou seja, quaisquer que sejam as vantagens, né? Então o preço ele é livre no mercado, tá? E outra coisa, tabelar preço é um absurdo, né? Porque colocar preço no produto dos outros, aí o outro não produz, né? Ou seja, já pensou se nós não tivéssemos um mercado livre? Já pensou como seria, né? Quem é que colocaria o preço no produto? Não sei, mas aí eu não investiria numa usina, sendo que eu não posso colocar o preço que eu quero na energia. Então o preço da energia no Brasil é livre. Todo o gerador ele escolhe. Ah, mas e o leilão, Josemar? É você que escolheu participar ou não do leilão. Ah, mas e o mercado de curto prazo em que a volatilidade é alta? Você que escolheu participar do mercado de curto prazo. Ah, mas e o mercado de importação e exportação? De novo, você escolheu. Então, a liberdade dos negócios só funcionam se você pode colocar o preço que você quiser, e o preço da energia do Brasil é livre, né? Os geradores vendem ao preço que eles quiserem, eles podem escolher. Ah, mas e a micro e a mini geração distribuída? Não é venda de energia, né? Vamos lembrar o que é. Resolução 482, sistema de compensação de créditos. É como se fosse uma moeda própria. A distribuidora anota no caderninho dela lá o saldo que você tem na rede e ela vai administrando de acordo com as regras da ANEEL e assim por diante, certo? Então é outra coisa, não é venda de energia, é outra coisa aquilo ali, é outro mercado, né? Então, pessoal, o preço da energia ele é livre. Ah, mas por que que eu pago a minha distribuidora e eu não posso negociar preço com ela? Porque a distribuidora não é uma comercializadora. Lá no manual de contabilidade do setor elétrico, eles deixam bem claro, né, que a distribuidora ela não pratica a compra e a revenda da energia. Ela pratica a distribuição, ou seja, ela faz uma aquisição da energia, porque eu assino com a distribuidora um contrato chamado CUSD, né, e um CCER, né? A CUSD é o contrato pelo uso do sistema de distribuição. Então eu pago para usar o fio. Isso gera a TUSD, que é a tarifa pelo uso de distribuição, né? Então eu pago essa tarifa lá, tá lá a TUSD, né? Quando eu pago ATE, por que eu pago isso? Porque está incluso nesse serviço, ou seja, o meu CCER vai me dar o custo da demanda e o custo da energia, e eu vou pagar a tarifa TE, por exemplo, né? E no grupo B é tudo junto no mesmo contrato. Então é tudo simplificado. Então eu pago o fio e pago a energia. Ah, mas se eu estou pagando a energia, então ela está me revendendo. Errado, porque lá no PRORET, que é o procedimento tarifário, né, da ANEEL, ele diz que a distribuidora vai praticar o preço de repasse, que quem calcula é a ANEEL. Então a tarifa que você paga no mercado cativo não foi a distribuidora que colocou, quem define é a ANEEL, seguindo, né, os procedimentos de regulação tarifária que ela mesmo cria, né, e regula, etc., né? Então, a distribuidora vai praticar o preço de repasse. Ela faz a aquisição da energia e aí ela vai ter a parcela A e a parcela B, né? Dentro do cálculo da parcela A, ela vai aplicar, por exemplo, o custo de aquisição da energia, encargos setoriais, né? Todos os custos que são externos, né, para ela, e na parcela B, ela vai colocar todos os custos internos, ou seja, o custo de operação e manutenção do sistema, quanto custa manter a frota dela, quanto custa manter as pessoas, pagar os aluguéis dos imóveis, né? Tudo ali. Somando as duas parcelas, ela diz assim: bom, então a minha receita requerida, que é o cálculo que está lá no PRORET, né? Vai dar, por exemplo, 1 bilhão por ano. Pronto, então a ANEEL regula a tarifa para que ela tenha 1 bilhão por ano, e é isso. E todos os anos vão sendo reajustados esses valores, assim como nós calculamos lá no nosso outro vídeo, certo? Então, respondido aqui, né? Vamos ver se eu acho mais alguma pergunta aqui. E temos aqui mais uma pergunta, acho que essa eu não respondi ainda. Ele fala assim: boa tarde, pessoal.
quero fazer um cliente de baixa para média tensão. Como é feito o cálculo para descobrir qual será a demanda contratada neste caso, né? O cliente que está em baixa no grupo B. Tá, isso aqui é uma coisa que até não é tão comum, né? Mas dependendo do tamanho do cliente, acaba sendo uma coisa comum. Então vamos lá. Um cliente, por exemplo, o grupo B, que tem um consumo de energia muito elevado, dependendo do consumo dele, talvez seja interessante realmente levá-lo para o grupo A, contratar uma demanda, né? Mas como é que eu calculo essa demanda? Bom, aí é uma questão de engenharia, né? Você vai fazer o cálculo da potência total, né? Então a potência de carga instalada, você vai avaliar o perfil desse cliente e você vai aplicar um cálculo de fator de carga, né? Onde você vai. Porque imagina o seguinte: eu tenho uma sala com 10 tomadas e eu tenho 3 lâmpadas. Vamos pegar um exemplo assim. Será que eu ligo todas as 3 lâmpadas e uso as 10 tomadas ao mesmo tempo todos os dias? Se eu fizer isso, o meu fator de utilização vai ser 100%, né? Agora, se eu só posso usar uma lâmpada e as outras são lâmpadas específicas, né? Então, quando uma está acesa, a outra talvez esteja apagada. Então, assim, eu vou ter um fator de utilização menor. E as tomadas é a mesma coisa. Eu não vou usar todas elas ao mesmo tempo. Talvez quando uma tomada esteja em uso, a outra não esteja em uso. Ou seja, eu vou analisar e eu chego à conclusão que o fator de utilização é menor. E aí eu vou fazer um cálculo do fator de carga, que é o quanto de potência eu de fato uso, né, em função do tempo. E isto vai me dar a demanda, então. Porque se eu tenho uma potência instalada de 500 kW, eu não vou usar 500 kW 24 horas por dia. Para cada hora do dia eu vou ter um valor de potência. E o que é a demanda contratada? É a máxima potência demandada da rede ou a máxima potência injetável. É o máximo de potência que a rede consegue dar conta num fluxo bidirecional, por exemplo, né? Então eu preciso dimensionar pelo máximo. Ou seja, se eu percebo que pelo meu cálculo de fator de carga, eu tenho dos 500 kW instalados, eu vou registrar no máximo 400, eu vou contratar 400 de demanda. Por quê? Porque existe um período dentro do mês que durante 15 minutos talvez eu atinja, né, até 400 kW. Mas o que acontece se passando esses 15 minutos eu registrei, por exemplo, 430 kW. Afinal, minha potência instalada é de 500, eu posso ultrapassar minha demanda sem nenhum problema, né? Bom, o que acontece é que você vai pagar uma penalidade por ultrapassagem de demanda, né? E uma coisa importante aqui é a seguinte: você precisa analisar talvez o cliente, porque existe o processo contrário, né? Alguns clientes que estão no grupo A, dependendo do perfil de consumo, porque muda com o tempo, né? Talvez seja interessante ele sair da média tensão e entrar como grupo B optante. Ou seja, ele vai estar em média tensão, né? Ele tem a mesma infraestrutura e tudo, mas ele vai ser tarifado como grupo B. E aí você precisa procurar, então, uma empresa, né, para fazer essa análise, né? Então, é uma análise de engenharia para ver se isso faz sentido. Porque aí é um outro cálculo, né? Será que faz sentido deixar de pagar uma demanda? Por quê? Porque a tarifa sobre a TUSD e ATE para grupo A são mais baratas. Então você pensa, poxa, se eu pagar uma demanda, mas eu vou pagar menos TUSD e ITE, será que não é melhor do que pagar a TUSD e a TE como grupo B? O que fica melhor? E aí, se você não sabe fazer, contrate então um engenheiro. Qualquer engenheiro dentro do setor elétrico, né, um engenheiro eletricista, um engenheiro de energia, ele provavelmente vai conseguir te ajudar a fazer esse cálculo, né? E dependendo do caso, pessoal, você vai precisar instalar um analisador e registrador de energia para poder entender exatamente qual é o perfil daquele cliente, porque se não é uma carga nova instalada e você não tem acesso, né, por exemplo, a projeto, memorial descritivo, é uma questão que para a engenharia é mais complicada. Você vai ter que prospectar dados em campo, né? Você vai ter que fazer essa análise, então, que a gente chama de análise empírica, vai poder pegar os dados e aí sim, aí com os dados o engenheiro tem capacidade de calcular. Ah, Josemar, um técnico também pode? Pode, se ele tem conhecimento, pode. Então você define, né, se você vai contratar um profissional ou não. Ah, mas eu queria eu mesmo fazer. Bom, aí você, né, se não tem formação na área, não recomendo, porque isso pode gerar um erro que você vai perceber lá no longo prazo. Por exemplo, você pode contratar uma demanda errada, que acontece. Existem clientes, por exemplo, que contratam
500 kW de demanda, mas nunca ultrapassam, por exemplo, 400 kW. Então ele tem um delta de 100 kW a mais contratado para nada. E não percebe, né? Por quê? Não, porque quando eu contratei uma empresa, ele fez um cálculo e aí definiu que seria ideal isso, etc. Mas se você no histórico nunca fez o registro acima de 400 e você já opera há 2, 3 anos, talvez aquele cálculo ele não tenha sido feito corretamente, né? Então você precisa pensar um pouco nos dados que você tem agora que já está operando. Certo, pessoal? Então é isso aí, respondendo aqui as dúvidas aqui do colega. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E para finalizar, então, tem mais uma pergunta aqui do colega, acho que é o Guilherme, né? Então, Guilherme. Então ele coloca assim, ele coloca uma imagem, né? Então, 10 maiores agentes em geração solar fotovoltaica, né? E aí aparece aqui os primeiros, os 3 primeiros do ranking, né? Sol do Sertão. E aí depois a Enel Green Power, por exemplo, né? Então, aqui ele colocou e aí ele faz aqui a pergunta, né? Então ele coloca assim: tenho colegas do setor que trabalham na Sol do Sertão e como é um complexo solar, uma construção se deu em blocos, né, de potências e foram sendo liberadas em momentos diferentes. Ok. O complexo possui uma potência somada, então ele está colocando aqui de 400 megawatts, né? Claro que olhando, né, aqui a gente percebe que o primeiro do ranking tem 149, depois 142. Então, claro, somando a potência desses empreendimentos que, em teoria, né, são empreendimentos diferentes, né? Porque se você tem aqui eles separados no ranking é porque referem-se a CNPJs distintos, né? Pode ter diferença na raiz do CNPJ, né? Então você pode ter unidades filiais, por exemplo, mas são empreendimentos separados, né? Ok, então ele coloca aqui, ele escreve assim, claro, dá para ver na lista que se trata do mesmo empreendimento, porém, para compararmos as posições, não faz sentido que a comparemos com a potência somada e não de uma outorga específica. Então aqui ele eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou arriscar que o que ele quis falar é que você, quando fala do complexo de empresas, você fala em 400 megawatts, por exemplo, mas quando você consulta, são potências distintas. Então, talvez a pergunta dele seja como é que essa outorga é dada, né? Então, vamos lá. A potência outorgada, ela é a máxima potência injetável na rede. A máxima potência injetável na rede, tá? Agora você tem uma outra potência que é uma potência fiscalizada. O que é a potência fiscalizada? Ela é a potência efetiva já registrada, injetada na rede. Então, se você tem um complexo de 400 megawatts, né? E você, vamos supor que fosse um empreendimento só, provavelmente a potência fiscalizada seria menor, né? Por quê? Porque você tem apenas um ou dois momentos do ano que você de fato vai até o pico máximo do empreendimento, né? Porque você tem que pegar ali a máxima potência injetável. Isso 15 minutos dentro do mês, né? Então, qual o pico máximo, né? E a registrada não, você pega os valores máximos e faz uma espécie de média, né? Então, você tem diferença no que a outorga, né? De máxima potência injetável e a outorga de potência fiscalizada são um pouco diferentes. Se o empreendimento ele é hidráulico e térmico, claro, também vai ter uma pequena diferença ali, tá? Mas, então, a ideia seria essa. A outorga, então, assim, quando você recebe a outorga, você agora tem um período, né, para colocar essa potência, vamos, vamos colocar assim, ó, para colocar a potência não, vou reformular aqui. Você tem um período para entrar em operação comercial. Essa é a expressão correta. Vamos olhar então isso lá no site da ANEEL. Então, pessoal, estamos aqui no site da ANEEL e olha só, né? Vamos relacionar com a pergunta do colega lá. Eu vou tirar aqui, eu vou fazer um filtro. Ó. Então, ó, fora do mercado regulado, ó, então, ó, cliquei aqui. Então, agora são só empreendimentos dentro do mercado livre de energia. E agora eu vou filtrar, vou colocar só fotovoltaico. Ó. Pronto. Então, nós temos aqui 2.349 usinas. A grande maioria tem a viabilidade média, né? Então 2.127 são viabilidade média. E aí olha só que interessante, né? A outorga já foi dada, mas olha ali, ó, a previsão para a liberação operacional comercial, né? Ou desculpa, para a liberação de operação comercial. Então veja que a maior parte é lá em 2028, né?
Por que que isso acontece? Porque se você tem a outorga e agora, uma vez com a potência outorgada, você tem um período que é período para entrada, ou melhor, desculpa, período para início das construções, então você tem um período de obras, depois você vai ter um período para entrada de operação, que vai ser um período de teste, e depois você vai ter então uma entrada operacional comercial, tá? E como nós temos um gargalo, que são as linhas de transmissão, a maior parte, ou seja, 48 gigawatts, né, dessa potência aí de 99 gigawatts, vai ser liberado lá em 2028, né? Ou seja, esses empreendimentos, né, aqueles que têm viabilidade baixa, por exemplo, são 73 usinas que podem simplesmente não dar certo, né? Então elas podem não aguentar até lá. Temos aqui a viabilidade média, que pode se tornar alto, pode se tornar baixo, mas a princípio podem entrar em operação, e 149 com alta viabilidade, provavelmente vão se manter, vão entrar em operação. Então nós temos aqui é, uma entrada de potência, né, que é a potência máxima, a potência outorgada, né, a máxima potência injetável na rede. Agora, quando elas entrarem em operação comercial, aí nós vamos ter a potência fiscalizada, né? Então, até vamos olhar esses termos que eu estou falando aqui para ficar até mais fácil, né? Pronto, então estamos aqui no SIGA, né? Esse aqui é um sistema de gestão da ANEEL. E aqui nós podemos ver, ó, matrizes por fase de construção, né? Que eu já acessei várias vezes em outros vídeos aqui, mas aproveitando o contexto agora. Então veja só, olha o que diz aqui, ó. Ele tem, deixa eu pintar aqui para vocês, ó. Esse aqui fala, ó, potência, ó, outorgada, né? E aqui diz, ó, potência fiscalizada. Então veja que como ele está na fase de construção não iniciada, então a potência aqui ela está em zero, ó. Tem zero em todos eles aqui. Agora, empreendimentos em construção. Então, esses aqui já estão em construção. Alguns estão já com a potência fiscalizada aqui aparecendo. Ó. Por exemplo, a PCH já tem, algumas usinas térmicas já têm a potência, outros estão em zero aqui, né? Agora, quando a gente tem ó, empreendimentos em operação, é em operação comercial e a potência fiscalizada, né, já aparece em todos eles aqui. E aí repara que existe uma diferença. Ó. A potência, por exemplo, para eólica, a outorgada é de 26 gigawatts, mas a potência fiscalizada ela está em 25,68 gigawatts, né? Então é um pouco menor. Por quê? Porque é uma diferença natural, né? Então a outorgada é maior que a fiscalizada, né? E o que vai acontecer é, quando nós tivermos aqui esses 81%, né, de potência entrando na fase de construção, nós vamos começar a perceber que o fotovoltaico vai ter uma potência fiscalizada e quando entrar em operação, nós teremos ali então inclusive a mudança desse gráfico aqui, né? A hidráulica vai passar a não ser mais 53%, né? Olha, bastante, da nossa matriz elétrica, né? Então, vamos ver o que vai acontecer até 2028, muita coisa tem para acontecer até lá, né? Então, pessoal, é isso. Então, ficamos com o vídeo aqui respondidas as dúvidas do pessoal do grupo. E aqui então refaço o convite para que conheçam, né, que visitem a página e leiam com calma aqui para entender, né, a proposta aqui do Mercado Livre de Energia em Foco, né? Então, acessar e verificar não custa nada, né, pessoal? Então, deixo o convite aqui e também para aqueles, né, que querem aproveitar, conheçam também, acessem a página, leiam aqui a proposta, né, do curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Aposto aqui que vocês vão gostar bastante, porque o conteúdo ele é bastante vasto, né? Então construí com muito carinho isso aqui. Foram 32 horas gravando aí material, preparando bastante conteúdo e também temos aí 18 horas online ao vivo, né? São 6 encontros de 3 horas, né? Aos sábados aí para tirar dúvida, né? Então, assim, são videochamadas, né? Vocês vão poder conversar comigo ao vivo via Google Meet, né? Então, assim, é um aprendizado bastante interessante. Então, deixo o conteúdo aqui e lembrando, né, que o Mercado Livre de Energia está chegando, né? Estamos aí iniciando o mês de junho, então praticamente agora faltam 6 meses, né, para que nós entramos aí, ou melhor, para que nós vamos agora entrar, né, nesse novo mercado de energia, certo? Então, se prepare agora, não deixe para se preparar depois, né? Você vai perder posicionamento estratégico, certo? Um grande abraço, amigos, e vamos lá.